A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e hoje nós encerraremos as 7 cartas às igrejas da Ásia escritas no livro de Apocalipse. Então, abram suas Bíblias, Apocalipse 3, do 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. O texto diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, começando pelo destinatário, no versículo 14 diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, essa carta foi destinada ao líder da igreja de Laodiceia. E Jesus Cristo, o remetente, se apresenta de que forma? Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando nós vemos esta forma de apresentação, muitas vezes a gente liga o Amém a um único significado, que é aquele significado que nós usamos no fim das frases ou que nós usamos em concordância com o que alguém fala, e o significado seria: assim seja, assim é, que assim seja feito. Mas o Amém, às vezes também é utilizado na palavra do Senhor, e o seu significado no começo da frase é a verdade, ou certamente, verdadeiramente, quando utilizado para falar sobre algo que ele é de princípio verdadeiro e que certamente ocorrerá. Então, uma passagem que nós podemos ver isso está em Lucas 18, verso 17. Ela diz: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, quando nós vemos isso em verdade no começo, é o mesmo que o Amém. Então, vários outros textos vão dizer em verdade vos digo, e em verdade, e citar várias coisas. E esse radical é o mesmo utilizado para o Amém, ok? Então, estamos falando de alguém que certamente é o princípio e é o fim. Ele ainda se coloca dizendo a testemunha fiel e verdadeira, certo? E diz o princípio da criação de Deus. É interessante nós pensarmos nesse princípio, porque ele não só descreve temporalmente o princípio das coisas, mas em seu significado original, essa palavra também diz sobre o princípio ativo, a origem, aquele que dá a existência às coisas. Ou seja, as coisas são criadas por ele. E aí nós vemos uma descrição muito boa do apóstolo João,
no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sobre isso, a origem, o princípio, a gente vê o Verbo, a figura de Cristo lá no começo de todas as coisas. Outro texto, Paulo escreve em Colossenses 1, verso 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Então, na igreja, no seu corpo, ele é a cabeça, a parte principal, e é o princípio, é o primogênito. Todas as coisas que ocorrem na igreja são realizadas pelos homens, movidos por Deus, direcionados pelo Senhor. Apóstolo João de novo, primeira carta de João 1, verso 1. Ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra, e ele coloca a palavra com P maiúsculo, palavra da vida. Ele vai dizer que isso é aquilo que ele anuncia. E ele está falando de Jesus Cristo, a palavra da vida, que era desde o princípio. Aí, fechando Apocalipse 22, 13, essa ideia, mas existem vários outros textos também. O mesmo apóstolo João, agora escrevendo em Apocalipse 22, 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas, o princípio ativo, aquilo que gera todas as coisas, é o Senhor Jesus. Então, tendo isso em mente, ele então descreve: agora eu vou falar sobre as tuas obras. Eu bem sei as tuas obras. Infelizmente, nessa carta, nós não vemos qualidades para essa igreja. Notem como o texto começa a dizer o estado em que essa igreja, a igreja de Laodiceia, se encontrava. Ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aqui fica um aviso, uma ressalva importante, né? Quando Cristo fala isso para essa igreja, ele está falando sobre aquele que não está decidido. Um dos sentidos da palavra morno do original, ele vai dizer que é a metáfora da condição da alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. De uma forma mais simples, é aquela velha história de uma pessoa que está em cima do muro ou de uma pessoa que tem um pé em cada canoa. Ele não está nem na canoa em que está o seu pé direito, nem na canoa que está o seu pé esquerdo. Ele não está em nenhum lugar. Ele fica entre os pensamentos, cogitando entre eu sou indiferente ou eu amo verdadeiramente com o amor de Deus. E é esta a situação que Deus não se agrada nessa igreja. Porque ou era melhor que ele fosse totalmente indiferente, e aí, sendo indiferente, ele precisava, na verdade, ser alcançado por Deus, passar pela parte do arrependimento, conversão genuína, então ser filho de Deus, se tornar um membro da igreja de Cristo. Então, esse é um indiferente, aquele que ainda não tem a vida com Deus. Ou ele é alguém que é quente, alguém que tem o amor derramado pelo Senhor sobre o seu coração, e ele executa a vontade do Senhor, tem o amor do Senhor que move a sua vida. E aí o problema
para nós e para essa igreja é que se nós, na verdade, estivermos nesse meio do caminho, né, nós não podemos fazer nada. E há uma advertência, há aqui um aviso. Assim porque és morno, não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, não estará com o Senhor. Aquele que acha que é alguma coisa, mas fica nessa mudança entre os pensamentos, a palavra diz que ele não alcança nada de Deus. Aquele que faz com dúvida é como a onda do mar, e esse não alcança nada de Deus. Porque as coisas que nós alcançamos de Deus vêm pela fé, e a fé é a firmeza, a certeza. Continuando, ele vai dizer, como dizes, ou seja, a igreja se considerava: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Um problema dessa igreja, ela não conseguia enxergar quem ela era verdadeiramente, qual era o seu status diante de Deus. A forma como Deus vê essa igreja, e não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha a diferença entre a visão do homem que se enxerga como algo versus a visão de Deus sobre este homem. Se diz, eu sou enriquecido, não tenho necessidade de nada, não tenho problema com nada, a minha vida está em perfeita ordem. Mas Deus, olhando para este homem, diz, você é um desgraçado, ou seja, aquele que não tem a graça. Você é um miserável, aquele para quem as pessoas olham e o único sentimento que vem é vontade de chorar pela situação que ela se encontra. Você é um pobre, e aqui não é pobre de espírito, não é uma qualidade, não quer dizer que ele era humilde, ao contrário, é pobre, como aquele que vive na mendicância, como aquele que vive necessitado, aquele que não tem riquezas, honra ou glória. Esse é o pobre. E você é cego, além de tudo, não enxerga a realidade e está nu. E aqui a ideia é exatamente como a gente pode falar de nu sem roupas ou só com a roupa de baixo. Indiferente disso, era uma posição de vergonha. Você está como aquele que foi pego de calças curtas, ou seja, está em uma posição de vergonha. Vamos ler alguns textos. Então, Paulo, quando escreve a Romanos, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Paulo, quando olha para a sua natureza, vê ainda esse homem que é miserável, esse homem que carece de um favor das outras pessoas, alguém que está na dependência. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, que é quem pode nos livrar dessa condição miserável. Aí ele ainda diz assim, em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós desejamos e esperamos as coisas de Deus para nós só nessa vida, nós somos aqueles que são considerados miseráveis, aqueles que ainda vão precisar de muita ajuda. E aí, dando continuidade, nós vemos sobre essa cegueira algo muito triste, né? Porque Mateus 23, 16 a 22,
Eu peguei só um trecho, os irmãos podem ler o 23 inteiro. 23 inteiro, Cristo está apontando a necessidade em que os fariseus e os escribas tinham de fazer uma coisa, mas não se comportar da melhor forma. E aqui Cristo chama de hipócritas, Cristo chama de cegos. Notem esse texto, eu vou ler do 16 ao 22. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar num templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então, aqui ele mostrava a falta de entendimento que aqueles que se diziam doutores da lei, aqueles que se diziam guias espirituais para o povo, tinham, pois eles se limitavam à forma de ver as coisas e não enxergar o real sentido delas. Então, não pode jurar pelo templo, não pode jurar pelo ouro dentro do templo. Não faz sentido, porque a figura do templo é mais importante do que o que está contido nela. E é isso que Cristo está falando aqui. E a mesma coisa nós vemos, então. Essa igreja era uma igreja que estava cega para o conhecimento. Faltava ser os seus olhos alumiados pela verdadeira luz, de forma a entenderem bem todas as coisas. Lucas 18, 22, a gente tem em Lucas 18, a partir do 18, a passagem do jovem rico. E ele vem a Jesus querendo dizer o que faltava para que ele fosse alguém perfeito, alguém que pudesse seguir a Cristo, alguém que pudesse estar numa condição boa diante do Senhor, né? E chega num determinado momento, no capítulo 18, verso 22, que ele diz: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui eu separei porque a ideia do pobre é esse pobre mesmo que depende de sustento ou que busca sustento em outras pessoas, mas porque esse texto também aponta uma outra verdade, que é a comparação entre tesouros na terra, no tempo presente, versus tesouros nos céus, guardados por Deus, o nosso galardão e o nosso prêmio. Então, a hora que nós vemos isso, essa igreja também necessitava disso. Apesar de dizer que era rica, ou seja, tinha posses, provavelmente posses materiais, mas ela não estava granjeando no lugar correto. Ela não estava pondo o seu investimento no lugar correto. Ela estava investindo para essa vida, mas não estava investindo para a eternidade. Estava longe dessa eternidade. E aí nós vemos ainda o 2 Pedro 1:9 diz: Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Então, voltando mais uma vez ao cego, e aqui esse texto eu já usei em uma pregação, você volta a alguns versículos anteriores, ele vai falar sobre as promessas que temos em Cristo Jesus e que sobre essas promessas nós devemos acrescentar uma série de coisas. E aquele a quem tem falta dessas coisas, ele não contempla, ele não enxerga bem. Então, ele é o cego, aquele que nada vê de longe e se esqueceu da necessidade de se purificar. Quando ainda nós vemos essa ideia da nudez,
Tem uma passagem que até pode ser um pouco engraçada às vezes, que é Atos 19, em que nós temos aquelas pessoas que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E como elas saem dessa situação? Versículo 16 do capítulo 19. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, eles saem completamente envergonhados, derrotados, destruídos. Saem nus e feridos. Então, um outro texto que fala sobre isso, 2 Coríntios 5, 1 a 3 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício eterno, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está dizendo que quando chegar o momento em que nós morrermos, certo? Então, quando esta casa terrena se desfizer, nós esperamos que nós recebamos um corpo revestido, glorificado, assim como Jesus quando ressuscitou. Só que ele vai terminar esse versículo, no versículo 3, dizendo: desejando ser revestidos com a habitação do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Mas todo mundo que tem veste não está nu? Então, notem que ele não está falando das roupas exteriores. Ele não está falando de um sentido apenas físico, de estar com alguma roupa por cima, mas ele está falando da necessidade de nós termos o revestimento com vestes limpas, de tal forma que não sejamos envergonhados, que é o que depois esse texto vai dizer, porque aí Cristo vem para falar o seguinte: então, eu te aconselho algumas coisas. E ele começa dizendo no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E aí, nós podemos lembrar das nossas obras apresentadas diante do Senhor, as obras que passarem pelo fogo e continuarem, são os nossos galardões, né? E ele diz que alguns têm palha, feno, madeira, outros têm pedras preciosas, ouro e prata. As 3 primeiras, quando passarem pelo fogo, serão consumidas, ou seja, obras que não foram feitas em Cristo Jesus e que não permanecerão. As outras 3, pedras preciosas, prata e ouro, estas são refinadas ao passarem pelo fogo, ou seja, têm ainda mais valor. Então, dessa forma, Cristo aconselha que eles comprem o ouro refinado. E ele continua dizendo: e vestes brancas, né? Justiça dos santos. Vestes brancas para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, está dizendo: compre de mim as vestes corretas. Vestes de justiça, a justiça dos santos, o linho branco. Não só isso, agora passe remédio para que seus olhos sejam abertos e você verdadeiramente veja. E aí ele faz um desafio, lembrando de que a repreensão e o castigo, na verdade, o pai que ama corrige. Então ele faz isso no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o desafio. Olha, diante de tudo aquilo que você ouviu, você precisa ser zeloso e se arrepender dos seus maus feitos, dos seus maus caminhos, tudo aquilo que você tem andado. Volta. E aí fica um convite, além desse desafio. E ele diz: eis que estou à porta e bato.
E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando nós vemos esse texto, alguns usam para a ideia simplesmente daquele que não tem Jesus, aceitar a Jesus. Mas essa carta foi escrita ao anjo de uma igreja. E Jesus estava à porta do lado de fora, batendo, para que aqueles que ouvirem a voz, abrissem a porta e então passassem a estar com Cristo dentro das suas casas. Então, existe essa necessidade, até mesmo para aqueles que estão na igreja, que muitas vezes vivem apenas da aparência, como está descrito nesse texto, que eles convidem Jesus para realmente entrar nas suas casas e serem salvos. Ok? E aí ele termina dizendo o prêmio. Qual que é o prêmio? Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assentar-se com Cristo no trono. Olha que interessante esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa é a certeza daquele que estiver com Cristo Jesus. Da mesma forma como Deus amou o mundo, Deus amou as nossas vidas e estando nós ainda como seus inimigos, Ele nos amou e fez o seu sacrifício para que nós então alcançássemos essa salvação. Também a promessa depois disso é que, como Ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos e ressuscitaremos com Ele. E então estaremos onde Ele está. E é isso que ele fecha o versículo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós não só nos assentaremos, mas hoje, através de Cristo Jesus, nós já estamos assentados em lugares celestiais. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E com isso nós encerramos, mas como sempre dizemos, não exaurimos todo o conteúdo. Se tiverem dúvidas, perguntas, estamos sempre à disposição. A paz do Senhor.